sente dificuldade em dizer não? Mesmo quando você tá cansada, né? Mesmo quando você não quer fazer aquilo, você tem aquela dificuldade de falar, olha, eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não aceito. Você tem? Comenta aqui comigo. E aí você tende a dizer sim, tende a agradar o outro, mesmo que ao final do dia você se sinta frustrada consigo mesma porque você não disse não. E eu sei que uma parte de você, né, pode ficar se perguntando, gente, porque simplesmente eu não consigo me posicionar? Porque simplesmente eu não consigo dizer não? O que é que acontece comigo, né? Por que eu tenho essa necessidade em agradar a todo momento? Se você se identifica com esse assunto, com esse tema, né? Esse vídeo é para você, tá? E eu quero nesse vídeo, né? Durante esse vídeo, te mostrar que essa dificuldade não surgiu do dia para noite, tá? Na maioria das vezes ela foi aprendida. E quando um comportamento ele foi aprendido, ele também pode ser sim modificado. Você pode aprender formas alternativas, assertivas, tá? Mudando aí esse comportamento que tanto te prejudica. Olá, eu sou a Gabriele, psicóloga, e hoje eu quero conversar com você sobre um padrão que eu vejo praticamente toda semana no consultório, tá? Que são mulheres ali inteligentes, competentes, responsáveis, independentes, né? Mas que sentem um peso enorme sempre que precisam colocar limite, sempre que precisam dizer não, né? E elas sabem que precisam dizer não, mas na hora a culpa aparece ali e ela não consegue se posicionar. E aí, se identifica com isso, né? Você tem aí questões com posicionamento, com dificuldade em dizer não? E antes, gente, de falar, né, sobre como mudar esse padrão, como que a gente muda isso, eu quero te explicar por que isso acontece, né? Porque quando você entende a origem de um comportamento, ele deixa de parecer um erro, uma falha na sua personalidade e você passa a compreender por que isso acontece, as coisas passam a fazer sentido, vamos colocar assim. Então, o que a gente precisa entender é que nós aprendemos muito mais observando, às vezes, do que ouvindo, né? Óbvio que o que a gente ouve também nos molda, né? Mas a gente também aprende muito por modelação, né? Observando os outros. Então a gente aprende, né, vendo ali as pessoas importantes da nossa vida lidando com os conflitos, né? A gente observa como é que elas lidavam com os conflitos, o que elas faziam, né? Como é que elas se posicionavam, como elas diziam não, como elas reagiam, né, quando alguém ficava ali chateado ou chateada. E muitas vezes essa mensagem nem era dita diretamente, ela era transmitida nos pequenos acontecimentos do dia a dia, né? Inclusive, eu lembro de uma coisa que aconteceu muitas vezes na minha infância, né? A minha mãe, ela costumava me orientar a não responder algumas pessoas da família, mesmo quando eu queria apenas explicar ali o meu ponto de vista, né? E muitas vezes era o contrário do que a pessoa estava trazendo, e por isso ela me orientava a não falar. E ela dizia coisas como, olha, não fala isso não, vai ficar feio, ela vai ficar brava, a pessoa vai achar ruim, isso é falta de respeito. Né? E hoje eu entendo que ela fazia isso tentando evitar conflitos, né? Me proteger, possivelmente porque ela também aprendeu isso de alguém, com alguém, né? Ela aprendeu, não, é melhor ficar calada, é melhor não arrumar conflito, né? Mas, querendo ou não, a mensagem que eu fui aprendendo sem perceber foi outra, né? Eu aprendi que me posicionar machucava as pessoas, né? Que dizer o que eu pensava ali era falta de educação, que discordar da outra pessoa era desrespeito. Percebe? Então, durante muito tempo, né, sempre que eu precisava dizer não, parecia que eu estava sendo uma pessoa ruim, uma pessoa péssima, né? Eu tinha muitas dificuldades e é óbvio, eu só aceitava, falava, ah, tá bom, eu faço, ah, tá bom, eu vou, ah, tá bom, eu quero, sendo que às vezes o que eu queria era completamente diferente do que a pessoa estava
trazendo ali, né? Ou o que eu pensava era completamente diferente do que as pessoas estavam na roda, digamos assim, comunicando, conversando, entende? Então eu tinha essa dificuldade de me posicionar. E talvez a sua história seja diferente da minha, né? Mas a mensagem que você recebeu possivelmente pode ter sido parecida, né? Talvez você tenha ouvido frases como engole o choro, não responde, você precisa ser educada, quem ama faz esse esforço, depois você descansa, né? Ou talvez ninguém tenha dito nada disso diretamente, mas você cresceu vendo a sua mãe dizer sim para tudo, fazendo favores que não queria, né? O seu pai ali emprestando dinheiro quando não podia, cancelando compromissos para ajudar outras pessoas, né? E aí, quando, sei lá, ele chegava em casa ou sua mãe chegava em casa, reclamava, né? E no dia seguinte, acontecia tudo de novo, ninguém se posicionava, todo mundo dizia assim, amém para tudo e para todos, né? E sem perceber, você vai aprendendo que amar é se anular. Tá? E aí acontece uma coisa que na terapia cognitivo-comportamental explica-se bem, né? Que são essas experiências, né? A terapia cognitivo-comportamental nos diz que essas experiências vão formando ali as nossas crenças, né? Que são crenças, são essas ideias profundas que a gente tem, né, sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo, né? É a forma com que a gente acredita ali, começa a acreditar que o mundo funciona, enfim. E aí você pode começar a acreditar em coisas como: se eu disser não, vão deixar de gostar de mim, né? Eu preciso agradar para ser aceita. Meu valor depende do quanto eu ajudo, do quanto eu faço, do quanto eu me esforço, né? Se alguém ficar chateado comigo, a culpa é minha, afinal foi eu que disse não, foi eu quem desagradou. Percebe? E quando, né, essas crenças, elas estão ali, surgem os pensamentos automáticos. Então, você recebe um convite e você já pensa: se eu recusar, a minha amiga, o meu amigo vai ficar magoado. Né? Não posso deixar de ir no chá de bebê, no aniversário do filho. Então ali, sei lá, você tá com dor, mas você fala: eu vou, né? E isso, né, não é só isso. É óbvio que a gente tem consideração pelas pessoas, entende? Mas eu estou falando ao extremo, aquela necessidade imensa de agradar. Então, por exemplo, seu chefe, ele pede algo fora do horário, né? E você já tem um compromisso marcado para aquele dia que ele pediu aquilo, e aí vem um pensamento: poxa, se eu negar, ele vai achar que eu sou irresponsável, ele vai me mandar embora, enfim. Tá? Ou sua mãe pede algo que você não quer fazer ali, né? Que você tá ali atarefada com a sua rotina do dia, com seus filhos, você precisa buscar seus filhos no colégio, mas sua mãe vai lá e pede, né? E aí você pensa: poxa, se eu não for, logo eu vou ser ingrato, eu serei uma filha ingrata, serei uma filha ruim. O que custa eu ir lá e fazer, né? Nesse momento. E aqui, né, entra um ponto interessante quando a gente fala em crenças, né, porque isso vai moldar a forma com que a gente pensa. Então, por exemplo, nessas situações que eu trouxe, seu chefe que pediu, mas você já tinha um compromisso, sua mãe que te solicitou, que te requisitou, mas você precisa buscar seus filhos na escola, né, talvez para você enxergue essa situação, né, de forma rígida, a ponto de pensar: poxa, a ponto de se sentir angustiada, de pensar: poxa, eu tenho que me desdobrar, porque eu tenho que fazer, eu não posso dizer não, eu tenho que agradar. Mas uma outra pessoa, né, que tem crenças, outros tipos de crenças, né, talvez crenças mais funcionais para essas situações, ela pensa: poxa, hoje eu não consigo, né, e é a vida que segue, tá tudo bem, amanhã eu vejo se a pessoa ainda, né, se meu chefe ainda estiver precisando da minha ajuda, se minha mãe ainda, né, tiver precisando ali da minha companhia, ou enfim, que eu resolva esse problema, eu vou lá e vejo. Né? Então percebe, uma mesma situação, mas pessoas diante, né, das crenças que possuem conseguem interpretar de outra forma e levar umas mais angustiadas, outras com mais levezas. Ok, Gabi, como é que então isso começa a mudar, né? Então você precisa começar a se observar e perceber quando essa culpa começa a aparecer. Alguém vai lá, te pede alguma coisa, né? E você já percebe: nossa, eu tô querendo dizer não, mas já tô sentindo aquela culpa, aquele receio. Opa, se observa, né? Por quê? Porque a partir desse momento você consegue deixar de tomar ali as suas decisões imediatamente.
né? Então, primeiro você vai parar e você vai se fazer algumas perguntas, né? Que perguntas são essas, Gabi? Se eu não tivesse medo de desagradar, qual seria a minha resposta? E aí? Eu realmente quero fazer isso? Ou eu tô tentando evitar a culpa? Ou eu estou tentando evitar, né, de desagradar aquela pessoa? Se fosse uma amiga vivendo exatamente essa situação, né? Falando, poxa, Gabi, fulano me pediu tal coisa, mas eu não quero fazer. Eu diria para ela que ela precisa ir, que ela precisa dizer sim, que ela precisa fazer. Gente, essas perguntas, tá? Parecem simples, mas elas quebram aquele piloto automático, né? E elas te ajudam a perceber quando é que você tá decidindo por vontade própria, né? Ou quando você tá decidindo ali por medo em desagradar o outro, por dificuldade em dizer não, tá? Porque existe uma diferença muito grande entre ser gentil e viver tentando impedir ali que todo mundo fique frustrado, chateado com você, tá? São duas coisas completamente diferentes. E é importante, tá? Você analisar isso. Então, anota essas 3 perguntas, porque elas vão te ajudar, né? E você precisa entender, né, que colocar limites, assim, não significa que você é grosseira, que você é uma pessoa ruim. Eu vejo muita gente que passou anos, né, sendo extremamente passiva e quando finalmente resolve mudar, acaba indo pro extremo, né? Começa a responder atravessado, fala de qualquer jeito, acha que impor limite significa endurecer, né? Mas não é isso, tá? Assertividade é você conseguir respeitar você sem desrespeitar o outro. É você conseguir dizer a verdade, é você conseguir dizer o que você quer, você conseguir se posicionar com firmeza e com respeito. Então, por exemplo, em vez de você dizer, né, tá bom, quando você quer dizer não, obviamente, você pode dizer, poxa, obrigado por lembrar de mim, mas dessa vez eu não vou conseguir, dessa vez eu não posso, dessa vez eu já tenho um compromisso marcado. Ou, olha, hoje eu preciso priorizar outras coisas, não vai dar, mas muito obrigado pelo convite. Ou talvez, né, eu entendo o que você precisa, mas nesse momento eu não consigo assumir esse compromisso. Olha só, maneiras assertivas, né? Eu também gosto muito de, olha, eu vou pensar com calma e depois eu te respondo. Por quê? Porque isso, né, tira de você aquela pressão de responder ali na hora e te dá um tempo para elaborar essas respostas mais assertivas. Poxa, o que eu vou dizer para fulano? E até para você se questionar, tá, eu quero dizer sim, porque de fato eu estou com vontade de realizar isso, ou eu estou com medo de desagradar? Ah, é medo de desagradar. Então, perfeito. Então, eu vou elaborar uma resposta assertiva para isso, né? Para dizer não de forma assertiva. Né? E repare, gente, que nenhuma delas, né, nenhuma dessas possibilidades de resposta que eu te dei aqui como exemplo, nenhuma delas você está atacando outra pessoa, você só está comunicando ali um limite, você só está comunicando que você não quer. Você só está comunicando que, olha, hoje não, tá? E tá tudo bem. Né? E talvez uma das partes mais difíceis desse processo seja lidar, né, com essa culpa que vem quando você quebra um padrão, né? Porque você vai sentir culpa, você está quebrando um padrão que você já está acostumada, né? E quando você quebrar isso, você vai se sentir culpado. Mas eu quero que você lembre, né? Sentir culpa não significa que você está fazendo algo de errado, tá? Às vezes significa apenas que você está fazendo algo diferente do que sempre você faz. Até porque você está acostumada a acreditar que agradar é segurança, né? Então você, quando vai contra isso, você sente o impacto, né? Seja ali se sentindo culpada, frustrada, com medo, nossa, desagradei agora. Será que a pessoa vai continuar sendo meu amigo, minha amiga? Tá, faz parte do processo de mudança. E antes da gente terminar, eu quero te propor um exercício simples, né? Durante essa semana, observe todas as vezes em que você disser sim e se pergunte: esse sim nasceu da minha vontade ou do meu medo de desagradar?
Só essa pergunta, gente, já pode começar e te ajudar nessa transformação. Por quê? Porque vai te ajudar no reconhecimento, na identificação. Nossa, olha, esse sim que eu dei foi para agradar, porque eu não tava com vontade, não. Né? E você começa a identificar isso, tá? É o primeiro passo, é a primeira coisa que você precisa fazer, é tomar propriedade quando você diz sim, querendo dizer não. Tá? Inclusive, gente, se você quer, né, se aprofundar nesse processo, eu deixei aqui na descrição um e-book gratuito sobre autoconhecimento, tá? Que vai te ajudar a entender melhor seus padrões, suas dificuldades e por que você reage da forma como você reage, tá? E agora eu queria saber de você, qual que é a situação em que você sente mais dificuldade aí em colocar limites? É no trabalho, é na família, são nos seus relacionamentos, são com seus amigos, com seus filhos? Me conta aqui nos comentários, tá? Porque eu gosto muito de ler o que vocês colocam. Muitos dos próximos vídeos do canal nascem justamente dessas conversas, tá? E se você gostou desse vídeo, sinaliza para eu saber, né? E criar mais vídeos assim aqui pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Compartilhe esse vídeo, porque você reagindo, né, esses vídeos, aos vídeos que eu faço, você me ajuda com o meu propósito, então, a levar essa comunicação, essa informação para mais pessoas, tá? Porque você reagindo a esse vídeo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, manda aí um alerta pro algoritmo e ele entende, poxa, o vídeo é bacana, o vídeo é produtivo, e aí eu vou compartilhar com mais pessoas, tá certo, gente? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!